Irmãos, nós estamos aqui, eu estou pregando aos irmãos uma série falando sobre por que Jesus veio. Qual é o propósito, qual foi o propósito, qual foi o motivo pelo qual Jesus veio a essa terra. Na primeira semana eu falei sobre Jesus veio para salvar. Na segunda semana eu falei sobre Jesus veio para libertar. E hoje eu quero falar sobre Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abri-la, por gentileza, no livro de 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 8. 1 João, capítulo 3, e versículo 8. O porquê Jesus veio a essa terra? Jesus veio buscar aquele que havia se perdido. Jesus veio para salvar. Jesus veio para trazer libertação. Aleluia. E o evangelista João diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Os irmãos encontraram 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, olha, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, um dos propósitos pelo qual Jesus se manifestou foi desfazer as obras do diabo. E que obras são essas? Os versículos anteriores a qual nós lemos, diz que a obra do diabo é o pecado. O versículo anterior diz assim, olha, versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, uma das obras do diabo é provocar, ou produzir, ou levar o homem a pecar. E Jesus se manifestou para desfazer esta obra. Qual obra? A obra do pecado. Jesus veio para nos perdoar e veio para desfazer as obras do diabo. Eu quero meditar com os irmãos sobre isso nessa noite, sobre o porquê Jesus se manifestou. Se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ontem eu fui fazer um culto no lar, e nós entramos na casa, fui sozinho ontem, chegou lá, a gente tinha uma missionária na casa. Eu só estou lá, acho que 2 semanas fazendo culto naquela casa. Eu achei interessante que enquanto eu estava realizando o culto naquela casa, chegou um senhor, mais ou menos uns 50 anos, e ele é cego. E ele já tinha falado que iria participar da reunião naquela casa, mas ele dormiu à tarde. Acho que ele tomou uns goró, como diz o nosso irmão Pelci, e ele tomou umas, e ele acabou dormindo. E quando ele acordou, nós já estávamos realizando o culto, a dona da casa foi chamá-lo, e ela entrou para dentro, daqui a pouco ele chegou. Ele veio pelo corredor, vinha palpando, conseguiu encontrar a porta, nós colocamos ele para dentro da sala, pregamos a palavra enquanto eu estava realizando o culto. O demônio se manifestou sobre ele, nós oramos, ele foi liberto. Enquanto nós continuamos o culto, ele chorou bastante, ficou um pouco emotivo. E quando acabou o culto, ele se levantou e disse assim, pastor, eu quero que o senhor me explique uma coisa. Eu disse, pode perguntar. Ele disse, pastor, quem me segurou quando eu estava vindo para cá? E eu não entendi. Eu disse, como assim? Ele falou, sim, pastor, quando eu cheguei no corredor, uma mão me segurou e me puxou para que eu não viesse aqui, para que eu não chegasse aqui onde vocês estão, para que eu não pudesse, para que eu não participasse do culto. Eu vou repetir novamente, ele é cego. Ele não viu quem estava puxando. Mas naquele corredor não tinha ninguém. E ele sentiu como se uma força segurasse, como se fosse uma pessoa que segurasse o ombro dele e puxasse ele para trás. Aí eu expliquei para ele, quando eu comecei a explicar, ele começou a chorar de uma forma muito compulsiva. Eu já aproveitei a situação e expliquei para os irmãos que ali estavam. Quantas pessoas são impedidas de vir à igreja por Satanás, por causa de demônios? É claro que esse senhor, ele sentiu fisicamente uma mão segurando e puxando ele para trás. Muitas pessoas na igreja não veem ou não sentem fisicamente, mas sentem uma fraqueza, um desânimo, um abatimento, um sentimento, hoje eu não vou.
E quando não vem ao culto, nós, como professor, trouxe uma palavra alguns dias atrás sobre a importância de frequentar a igreja, de vir ao culto. Porque aqui dentro nós ouvimos a palavra, aqui dentro nós participamos de uma comunhão sagrada, aqui dentro Deus fala conosco de uma forma muito pessoal, muito particular. E quantas pessoas estão vivenciando este momento? Um momento de fraqueza, de desânimo, de abatimento. E essa ação, essa força maligna, tem impedido muitas pessoas de encontrar-se com Jesus. E muitas pessoas que já se encontraram com Jesus, já estiveram dentro da igreja, de uma hora para outra, eles deixaram de frequentar os cultos, deixaram de vir à igreja, como se uma força arrancasse eles aqui de dentro. E por quê? Porque existe um inimigo, e esse inimigo chama-se Satanás. E existe um reino organizado, que é o reino de Satanás, que trabalha continuamente para impedir o homem de encontrar-se com Jesus. E depois que esse homem encontra-se com Jesus, esse inimigo vai tentar de todas as formas tirar esse homem da presença do Senhor. Mas João, aqui no capítulo 3, versículo 8, diz que o Senhor Jesus ele se manifestou, e essa palavra se manifestar, quer dizer que Jesus tomou uma forma humana, e como forma humana, ele veio para desfazer as obras do diabo. A semana passada nós pregamos aqui, eu comentei com os irmãos, sobre o diabo, ele trazendo enfermidades sobre a vida de algumas pessoas. Porque o diabo, primeiro, ele trabalha na saúde da pessoa. Os irmãos se lembram de Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17. Jesus está numa sinagoga e tem uma mulher lá que está encurvada, durante, se eu não me engano, 38 anos, não me foge a memória, 18 anos. E quando Jesus expulsa o demônio daquela mulher volta novamente a ficar ereta. Quando ela volta, Jesus disse que aquela mulher estava daquela forma porque o diabo estava escravizando aquela mulher. Também falei com os irmãos sobre Marcos capítulo 11, onde Jesus cura, onde Jesus liberta, e Jesus diz que o demônio vem trazer essas opressões. Então Jesus ele se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós estamos num culto da palavra, um culto de edificação. Então eu quero consultar bastante a Bíblia junto com os irmãos. Efésios capítulo de número 2. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quais obras são essas? Primeiro, o diabo ele trabalha para levar o homem ao pecado, porque o pecado ele escraviza o homem. O pecado é uma algema, o pecado é uma corrente que prende o homem. E o homem distante de Deus, o diabo pode então trazer enfermidades, trazer doenças, levar esse homem aos vícios, etc, etc. Efésios capítulo de número 2, os irmãos encontraram? Eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 2, que diz assim, olha, em que no outro tempo, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso, e ele diz assim, olha, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está escrevendo na igreja aos Efésios, ele fala, olha, Jesus vos vivificou quando vocês estavam mortos. Porque quando vocês estavam mortos, era quando vocês andavam segundo o curso deste mundo, fazendo aquilo que o Deus desse século, qual que é o Deus desse século? É Satanás. É o demônio que coordena, que age nesse século, escravizando homens e mulheres, levando homens e mulheres ao pecado, vivendo uma vida completamente dissoluta. Continuando, ele diz assim, olha, entre os quais todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Segura esse versículo aqui, deixa eu só finalizar essa sentença. Fazendo os desejos da nossa carne, andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Segura. Vem comigo aqui em Tiago. Capítulo 1 e versículo de número 14. Nós estamos no culto da palavra, eu quero que os irmãos consulte bastante a palavra para sair daqui edificado em nome do Senhor Jesus.
O apóstolo Paulo disse que o Senhor nos vivificou quando nós estávamos mortos, andando segundo o curso deste mundo, a qual o príncipe deste mundo, Deus desse século, levava o homem ao pecado. E o apóstolo continua dizendo o seguinte, que todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Agora, os irmãos encontraram Tiago capítulo 1, versículo 14? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria... Eu vou ler novamente. Mas cada um é tentado. Quem é o tentador, irmãos? O diabo. O diabo, ele produz a tentação. E o que é tentação? É estipular o ser humano a cometer aquilo que o Senhor Deus não quer que ele cometa. Então Deus diz assim, cada um é tentado quando atraído e engodado, ou enganado, iludido, persuadido pela própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo desordenado. O diabo, ele não coloca o desejo, ele simplesmente desperta o desejo que o homem já está no homem. Porque antes de nós encontrarmos com Jesus, quando nós vivíamos segundo o curso dessa terra, nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne. E quais eram esses desejos da nossa carne? Bebida, droga, prostituição, lascívia, idolatria. A nossa carne se alimenta das coisas dessa terra, dos pecados dessa terra. E o texto diz assim, porque cada um, vou ler novamente, eu quero que você entenda, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Você se lembra quando Jesus está no deserto, depois de 40 dias, o texto diz assim que Jesus fez o quê? Fome. E quando ele sente fome é uma necessidade biológica do ser humano. Aí, Satanás se apresenta para ele e fala, transforma essas pedras em pães. Jesus está com fome porque durante 40 dias ele não comeu. Naturalmente ele estaria com fome. Irmãos, todos nós aqui temos as nossas necessidades biológicas. Porque Deus nos criou com necessidades biológicas. O que é uma necessidade biológica? A fome, o sono, o sexo. Isso não é pecado. O pecado é quando há alteração dessas necessidades. Quando o sexo é feito fora do casamento, uma relação extraconjugal. Quando o sexo é realizado entre pessoas do mesmo sexo, uma relação homoafetiva, isso é pecado. Então o diabo, ele seduz a pessoa, ele envolve a pessoa, ele convida a pessoa, ele desperta a própria concupiscência do seu corpo. Quando eu ministrei aqui sobre Romanos capítulo 1, o texto diz assim, que Deus entregou o homem aos seus próprios desejos. Deus entregou o homem aos seus próprios desejos. Então o diabo simplesmente ele atrai o ser humano naquilo que o ser humano quer. Os irmãos estão me entendendo? Então nós antes andávamos assim, no curso desse mundo. E o versículo finaliza assim, a sentença não termina aqui, mas no versículo seguinte, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Pastor Silas Malafaia, alguns anos atrás, ele pregando, ele contou um exemplo que eu achei muito interessante. O pastor Silas Malafaia estava pregando e ele contou um exemplo que eu achei extremamente interessante. Ele disse o seguinte, uma repartição é simplesmente uma ilustração para os irmãos entenderem. Em uma firma, havia um rapaz que estava trabalhando. E esse rapaz, para ele ir de uma sessão para outra sessão, ele tinha pelo menos 3 caminhos a qual ele podia chegar naquele lugar. Por exemplo, nosso irmão Isaac está na porta. Para o irmão Isaac chegar aqui no púlpito, ele pode vir pelo centro, ele pode ir pela direita, como ele pode vir pela esquerda. E aquele rapaz, todas as vezes que ele saía da sua máquina para ir até a outra sessão, ele passava perto de uma moça. E a moça estava trabalhando.
Enquanto aquela moça estava trabalhando, aquele rapaz passou o primeiro dia, a moça olhou para ela e falou: ei, que homem lindo, hein? O homem olhou para ela e falou assim: sou crente, o sangue de Jesus tem poder. No outro dia, o rapaz foi para a mesma sessão e passou na onde? Ele tinha outros caminhos, direita, centro e esquerda, mas ele preferiu passar naquele aonde ele ia ver a moça. Quando ele chegou lá, a moça falou: ei, bonitão! E agora ele falou: o sangue de Jesus tem, o poder já se perdeu. No terceiro dia, o sangue de Jesus, o sangue, até que o rapaz parou e falou: qual é o seu nome mesmo? Isso é concupiscência, é desejo. Todos nós temos desejos. Se nós dermos vazão ao desejo da carne, nós caímos no pecado. Por isso, é isso que o texto está dizendo. Mas cada um é tentado e lotado pelos seus próprios desejos. E quando esse desejo é consumado, gera o pecado. Desejar não é o problema. O problema é quando esse desejo ele é consumado. Os irmãos estão me entendendo? O diabo, ele arma laços, armadilhas, ele tenta a pessoa. Ele leva a pessoa àquilo que a pessoa já tem desejo. Eu tenho um amigo meu, que veio para a igreja, e ele é motorista de ônibus. Quando ele aceitou a Jesus, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra, daqueles de dormir na rua. E ele disse o seguinte: quantas vezes ele estava dirigindo um ônibus, depois que já havia aceitado a Jesus, e quando ele ainda disse, ele havia entregado sua vida para Jesus, mas ainda não havia passado por uma profunda libertação. E quantas vezes ele estava dirigindo um ônibus, ele olhava e tinha pessoa, durante o dia, aquele sol quente, ele olhava e via a pessoa sentada no bar, com a garrafa de cerveja, estava até suada. E ele falou assim: rapaz, ele dá até água na boca. Ou seja, a pessoa está sendo tentada. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Volta lá em Efésios. Volta lá em Efésios. Capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós paramos no versículo 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, concupiscência da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O texto diz que antes de encontrarmos com Jesus, nós estávamos mortos. Mortos aonde? Em delitos e pecados. Por que mortos em delitos e pecados? Porque a palavra morte significa ruptura, separação. Nós estamos separados de Deus, longe de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2: os nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Agora nós estamos vivendo em Cristo, e nós não andamos mais segundo o curso dessa natureza. Nós não estamos aqui para agradar a nossa vontade, os nossos desejos. Nós não estamos aqui para satisfazer os impulsos da nossa carne. Não. Nós temos que crucificar o nosso eu com o Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo quão sério é essa palavra que eu estou ministrando essa noite? Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas vivem para satisfazer os desejos da carne, as vontades do eu. Mas o texto diz aqui que nós satisfazíamos o desejo da carne quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Jesus, ele nos vivificou, nos trouxe a vida. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo, ele trabalha para escravizar o homem espiritualmente. O diabo, ele trabalha. Eu vou pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia agora, no outro texto, no livro de 2 Coríntios. Nós estamos no estudo da palavra,
2 Coríntios, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Primeiro, essas obras do diabo é o pecado, aonde o ser humano está enlaçado. Os irmãos encontraram 2 Coríntios, e o pecado é o quê? O pecado é o desejo que é consumado, é a transgressão. Os irmãos encontraram 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos... Como está na sua Bíblia, irmão Isaac? Dos incrédulos. Eu vou ler novamente. Nos quais o Deus desse século é Satanás, o príncipe da potestade do ar, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás, ele cega a pessoa a tal ponto, que a pessoa ela não enxerga Cristo, ela está no pecado, enlaçada no pecado. Ela está no vício das drogas, no vício do álcool, da prostituição, no relacionamento extraconjugal, está na idolatria, na feitiçaria, fazendo tudo aquilo que abomina a Deus, mas ela não tem consciência da gravidade dos seus delitos e pecados. E aí nós evangelizamos aquela pessoa, ela está cega. Você fala de Jesus, você fala do amor de Deus, mas parece que há um tampão nos ouvidos, há um tampão nos olhos, a mente dela está completamente entenebrecida, escurecida. A luz do Evangelho ainda não resplandeceu. Quando a luz do Evangelho resplandece, a verdade ela irradia sobre a vida dessa pessoa. Por isso que Jesus disse o seguinte, que aquele que conhecereis a verdade é a luz. Os irmãos estão entendendo? A verdade é a luz que jorra, aleluia, lançando as trevas embora, resplandecendo, mandando as trevas embora. Então o homem sem Jesus, o homem sem Cristo Jesus, ele está nas trevas, ele está algemado, enlaçado por Satanás. Por isso o diabo faz dele um marionete e leva ele para onde o diabo quer que ele vá. O diabo faz com que ele seja escravizado nas drogas, no álcool, na bebida, leva ele para a criminalidade. Por quê? Porque a pessoa está com a sua mente completamente entenebrecida. A pessoa não consegue enxergar a verdade, não consegue ter a luz do Evangelho. Jesus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Os irmãos estão entendendo? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quais são essas obras? Primeiro, levar o homem ao pecado, despertar a concupiscência carnal, tentar o homem. Depois que o homem cai no pecado, então o homem passa a ser uma marionete nas mãos do diabo. E aí ele anda segundo o curso dessa terra. E qual é o curso dessa terra? Para satisfazer a sua própria vontade. É sério que eu estou pregando aqui nessa noite? É sério que eu estou ministrando aqui nessa noite? Volto à sua Bíblia. Os irmãos estão no capítulo 4. Volta para o capítulo 2 de 2 Coríntios. Os irmãos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos... Eu vou ler na minha versão, o irmão Darlan está com a Bíblia com outra versão. Eu vou ler aqui, vou abrir para você ler mais rápido, irmão Darlan. O versículo de número... O final do versículo 10, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Vamos dar por gentileza. O final do 10? O final do 10 e o 11. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Na Bíblia do Senhor vai como, meu você? Aleluia. Quando vocês perdoam, final 10? Pode ser o final do 10 e o versículo 11. Aleluia. Tenho alguma coisa por a perdoar. Faço isso por causa de vocês
na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Os planos, ardis, projetos. Paulo diz o seguinte, que ele perdoa, porque se ele não perdoar, ele é vencido pelo diabo. Olha a força do perdão, irmãos. Todos nós aqui, convivemos com pessoas. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos enfrentar uma desilusão, uma decepção, uma traição, uma situação difícil. E se nós não perdoarmos aquela pessoa, a Bíblia diz que nós somos vencidos por Satanás. Olha que forte isso, irmãos. Se o diabo nos vence, Paulo diz o seguinte, porque nós sabemos dos seus ardis. O que é ardis? Dos seus projetos, dos seus meios. O diabo, ele arma laços, como a gente falava lá em Minas, arapuca, para que o ser humano caia nos seus laços. O inimigo da nossa alma, ele está à nossa espreita, né? O apóstolo Pedro diz isso no capítulo 4, versículo 8. O diabo, o vosso inimigo, ele anda ao derredor, bramando como se ele fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Então ele está armando laços, preparando embaraços, para que eu e você venhamos cair nesses laços. Para que eu e você venhamos ser capturados nesse laço. Porque quando nós somos capturados nesse laço, então nós somos vencidos. E vencidos por quem? Por esse ser maligno e maléfico. Mas Jesus veio, vou repetir novamente, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Enquanto o diabo está planejando, arquitetando, projetando meios, situações, circunstâncias, para prender você, para destruir você, para alcançar você, para derrotar você, aleluia, por enquanto você está em Cristo, você está guardado, protegido, cuidado e em segurança. O próprio salmista diz assim, que quando o homem ele cai no laço do diabo, o Senhor ele quebra esse laço, mas nós temos que estar em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E que obras são essas? O pecado. Porque o pecado é uma algema, é um meio. Eu quero que você venha comigo aqui, em Coríntios ainda, no capítulo de número 10. 2 Coríntios capítulo 10. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, elas se manifestam, irmãos, de várias formas, viu? Moral, fisicamente, intelectualmente. Os irmãos encontraram? Eu acho esse texto um dos textos mais fortes. Porque, versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. Você não enfrenta a guerra espiritual com armas carnais. Não tem como você enfrentar o diabo com uma faca, com um revólver, com uma bazuca, com um arco, com flecha. Não. O diabo é um ser espiritual. Ele não é um ser honrado e ele não vai te enfrentar cara a cara. Ele é um ser extremamente covarde e ele age de forma a encontrar você quando você está fraco. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não tem como você lutar com o diabo com as mesmas ferramentas que você poderia lutar com o ser humano. Por isso que Efésios capítulo 6 diz assim, olha, que nós não lutamos contra a carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades. Vamos continuar aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Versículo de número 5. Eu vou ler na minha Bíblia, eu vou pedir para o nosso irmão Darlan ler também a primeira sentença na sua Bíblia, irmão Darlan, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Daí 5? Isso. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todos os pensamentos humanos e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha que forte isso aqui, irmãos. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O diabo trabalha na questão do intelecto das pessoas, no entendimento das pessoas. O diabo ele engana as pessoas aqui dentro do curso. Conselhos. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos, Salmo 1, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite.
não se assentar na roda de escarnecedores, não ouvir conselhos de ímpios, porque o ímpio, ele vai te dar conselho, falar com você segundo o desejo dele, segundo a visão de mundo dele, segundo a compreensão da realidade que ele está vivendo. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala para nós renovarmos os nossos pensamentos, e nós renovamos segundo o quê? A palavra de Deus. A Bíblia fala para nós pensarmos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque o diabo, ele usa ardis para quê? Para alcançar as pessoas. Você se lembra que em Efésios capítulo 6, vamos lá em Efésios capítulo 6, eu não ia chegar aqui em Efésios capítulo 6, é o texto preferido da minha filha mais velha, da Brenda. Efésios capítulo 6, Paulo diz que as nossas armas contra Satanás não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Efésios capítulo 6, já estou finalizando, irmãos, já estou partindo para a parte final da palavra. Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 11. Revestimos de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas do... Astutas ciladas de quem? Paulo fala que conhece os ardis de Satanás. Então Satanás, ele arma ciladas, laços, meios para prender o homem. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde eles estão? Não é céu, é lugares celestiais. O diabo sai à nossa volta. Principados, eu não estou falando sobre demonologia hoje, mas só pegando esse texto para uma compreensão mais exata. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, que havendo tudo ficai. O diabo, nosso adversário, e o reino das trevas muito bem organizado, segundo a capacidade e a força de cada demônio, a estratégia de como o diabo quer agir, eles se agrupam em determinados territórios, e nós temos que vigiar e vestir a armadura espiritual, para que nós não venhamos cair nas astutas ciladas do diabo. Porque deixa eu te falar uma coisa para você. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas todos nós enfrentamos lutas, às vezes no trabalho, em casa, aonde quer que nós estejamos. Às vezes a mulher discute com o marido discute com a esposa, o empregado discute com o patrão discute com o empregado. Tem desentendimento entre o pastor e a ovelha e o pastor. E esse desentendimento não é de ordem natural, ele começa no reino espiritual. Você reparou que as brigas, as piores brigas de casais, começam com as coisas mais bobas, mais banais. A briga de casal que às vezes torna que o casal, se não se separa, leva quase a separação, às vezes não é por causa de adultério. Às vezes é uma briga boba, banal. Dentro da igreja, às vezes acontece uma discussão, às vezes é um copo que não foi colocado no lugar certo, às vezes é o homem que não colocou a roupa onde deveria ter colocado, a toalha, às vezes ficou em cima do sofá, e a mulher vai repreender, e aí aquilo, uma pequena discussão que se transforma num verdadeiro tsunami dentro daquela casa. Porque o diabo, ele usa essas pequenas coisas, e ele potencializa isso como grandes armas, como grandes ferramentas. Nós olhamos para a pessoa e nós vamos ver a ação da pessoa, a palavra da pessoa, a atitude da pessoa. Mas nós não paramos para analisar que atrás daquela palavra vou usar uma expressão assim, há um demônio cutucando, falando coisas. Quantas coisas você falou numa briga que você não queria ter falado? E às vezes você nem pensa daquela forma, mas na hora da briga você falou porque você sabia que aquilo que você estava falando ia machucar o outro. Não é verdade? Às vezes nós falamos coisas, às vezes discutindo, que nem sequer nós acreditamos naquilo, ou gostamos daquilo, mas estamos em uma batalha espiritual. E Jesus se manifestou para desfazer as obras do... Os irmãos querem entender, né, irmãos? Jesus se manifestou para quê? Desfazer as obras do diabo. Seja essas obras na carne,
seja essas obras no Espírito, seja essas obras na mente, Jesus se manifestou. Então, em Cristo Jesus, e aí vai ter toda a sequência do capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala para nós estarmos com a armadura espiritual, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade e os pés calçados com o evangelho da paz. Porque nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual. E vencer essa guerra espiritual, nós temos que estar, aleluia, com a armadura e com o armamento espiritual. Vou repetir novamente. Você não luta com o diabo com as armas carnais. Os irmãos entenderam? Amém? Se coloque de pé nesse momento, eu quero orar com você nessa noite. Então Jesus veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer os ardis de Satanás. Jesus veio para cuidar de mim e de você. Jesus veio para cuidar de mim e de você. 1 João capítulo 3 fala que o homem que vive no pecado, ele está escravizado pelo pecado. Jesus, ele veio para desfazer essas obras. Por isso que Jesus encontrou com aquela mulher pecadora, aonde todo mundo disse apedreja ela porque ela foi pega em adultério. Jesus deu uma nova oportunidade para aquela mulher. Quebrou o laço do diabo. Aquele adultério foi rompido. Mas Jesus falou para ela, vai e não peques mais. Tem uma vida agora de santidade. Tem uma vida agora de moral limpada. Tem uma vida agora segundo a vontade de Deus. Então Jesus se manifestou para quebrar essa algema do pecado. O vício, a bebida, tudo aquilo que prende a pessoa. Então em Cristo Jesus nós temos vida. Vou citar novamente o que Paulo disse. Jesus, ele nos vivificou quando nós estávamos mortos. Irmãos, vou falar uma coisa para você, e eu já quero orar com você. É claro que existe morte física, morte espiritual e morte eterna. E existe a segunda morte. Mas você já passou perto de uma pessoa que não tem Jesus? Preste atenção. Você está passando perto de uma pessoa que não tem Jesus. Você já olhou para aquela pessoa e você viu aquela pessoa como uma pessoa morta? Espiritualmente ela está morta. Ela não encontrou com Jesus, ela ainda está morta, vivendo para agradar os desejos da carne, segundo o curso dessa terra, servindo e obedecendo ao Deus desse século, que cegou e ensurdeceu essa pessoa, impedindo que o reflexo ou que a luz do Evangelho chegue até ela. Vamos orar nessa noite. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado. Querido Espírito Santo, obrigado porque nessa noite nós estamos aqui falando da Tua palavra, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é alicerce para que nós venhamos edificar a nossa vida, a Tua palavra que é espada do Espírito, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, que é apta para sondar pensamentos e intenções. Meu Deus, nós estamos aqui nesta noite porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor e crucificamos a nossa carne, Senhor Jesus, mortificamos o desejo da nossa carne para viver a sua vontade. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos ouvindo esta palavra que é poderosa para salvar, que é poderosa para libertar, que é poderosa para transformar. Senhor Deus, eu sei que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E assim, Senhor Jesus, o Senhor desfez, Senhor Deus, curando aquele que estava cortando doenças da parte de Satanás. O Senhor libertou vidas que estavam escravizadas no pecado, como aquela mulher pecadora. O Senhor Jesus se manifestou como a verdade, e o diabo é a mentira e pai da mentira, e todo aquele que mente se faz filho do diabo. Então, Senhor, que a verdade rompeu os grilhões da mentira, trazendo a verdade à tona, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade, aleluia, que leva a pessoa à compreensão da Tua palavra. Então, nessa noite, Senhor Jesus, eu oro para que a verdade do Evangelho do Senhor encontre essa vida que está presa nas trevas, que está presa no pecado, que está presa, Senhor Jesus, nos laços do diabo, que esses laços serão quebrados e que essa pessoa seja liberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, sábado é o segundo sábado, é culto com os jovens, né? Sábado é o segundo sábado, é culto com os jovens. Então, sábado nós voltamos aqui para, aleluia, cultuar o Senhor Jesus.